Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Silvana de Souza Ramos, professora da USP. Para mim é um prazer muito grande recebê-la aqui, participando do canal. Agradeço já desde logo o aceite do convite. E, bom, já queria passar a palavra para você, falar um pouco sobre. Eu li uma tese sua tese de doutorado, né, sobre Merleau-Ponty, conceito de natureza e cultura, né? Então, se você puder contar um pouco, né, como que foi a escolha desse tema, como que você chegou nesse objeto de pesquisa. Bom dia. Quer dizer, já boa tarde, né? Já é boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite Espero que todo mundo esteja se cuidando nessa quarentena. E, bom, vou te contar um pouquinho então como é que foi. Primeiro, eu fico feliz de saber. Cada pessoa que diz, eu li seu livro, vi sua tese, eu fico contente. É, Bom, eu fiz um caminho filosófico assim até chegar ao conceito de natureza. Porque o conceito de natureza, ele é um conceito assim, quando o Merleau-Ponty escreve aquele curso sobre o conceito de natureza, na verdade ele escreve o curso que depois foi publicado, né? Quando eu li esse curso, eu fiquei encantada, assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha me feito a questão sobre a dificuldade de estabelecer um conceito de natureza, né? A gente sempre pensa que aquilo que diz respeito ao humano ou é muito mais próximo ou é muito mais difícil de ser conhecido. Mas a pergunta inversa, o que é a natureza, como nós temos acesso à natureza, eu nunca tinha feito essa questão seriamente. E aí eu resolvi investigar essa questão de verdade, né? Eu já estava, para falar a verdade, eu já estava na primeira terça parte do meu trabalho de doutorado, que já era sobre Merleau-Ponty, etc. Mas eu não tinha ainda chegado nessa questão, o que é a natureza. Mas eu já estava há algum tempo investigando a noção de corpo próprio, que é central na filosofia do Merleau-Ponty, né? Toda a descrição que ele faz no seu principal livro, que é a Fenomenologia da Percepção, é uma descrição fenomenológica da experiência encarnada num corpo. É a tentativa de mostrar que a modernidade perdeu essa capacidade de explicar concretamente, enraizadamente, a experiência, e que para fazer isso era necessário fazer um retorno ao corpo próprio, a experiência da sensibilidade, né? E mostrar que ela já é significativa, que ela já tem sentido, e portanto ela já é enculturada, digamos assim, né? Bom, então eu já tinha feito esse trabalho, esse trajeto, e aí eu fui para a França estudar com Renaud Barbaras, né, que é um merleau-pontiano, hoje em dia tem seu próprio trabalho, mas ele tem um livro muito importante sobre Merleau-Ponty, e nesse livro ele já, em trabalhos, naquele livro chamado O Ser do Fenômeno, né, ele já começa a pensar que existem limites na apreensão merleau-pontiana do corpo próprio, porque o conceito de corpo próprio ele traz uma tensão entre natureza e cultura sem resolvê-la. Então aí eu lendo, pensando sobre o corpo próprio, estudando com Barbarraz e lendo o curso sobre a natureza, tudo isso fez um boom na minha cabeça. Eu falei, eu preciso pensar melhor o que é o conceito de natureza em Merleau-Ponty. E aí, o que eu fiz? Uma coisa louca que felizmente deu certo, eu estou aqui, sou professora, mas podia ter sido o fim da minha vida acadêmica. Eu resolvi reconstituir a trajetória da obra do Merleau-Ponty, mostrando como é que o conceito de natureza é tratado em cada uma das suas chamadas fases, né? A fase da fenomenologia da percepção, a segunda fase sobre a linguagem e a final da ontologia indireta. Então, o meu livro, que acabou virando tese, depois o livro, ele reconstitui a obra do Merleau-Ponty, tentando explicar desde esse começo em que o corpo aparece como um lugar expressivo, subjetividade, mas ao mesmo tempo natureza, né? Os impasses a que isso leva, a fase intermediária em que o Merleau-Ponty pensa a linguagem, mas não quer desenraizar
essa linguagem do corpo e, portanto, da própria produtividade da natureza, e no final, quando ele tenta juntar essas duas coisas, né? Eu termino a tese dizendo, já estou dando spoiler, que o Merleau-Ponty tenta vencer essa dicotomia. Primeiro era vencer a dicotomia corpo-alma, no final é vencer a dicotomia natureza e cultura. As duas são expressivas, e como as duas são expressivas, você não tem por que pensar uma completamente distinta da outra, né? Eu não abandonei essa questão, ela continuou mobilizando a minha reflexão, e assim, o Simondon é um filósofo que eu descobri e pelo qual eu tive uma paixão assim imediata. Eu achei ele um pensador incrível, maravilhoso. E eu fiz esse texto, é um texto, esse artigo que você citou, sobre o conceito de, é um curso dele sobre o animal e o humano. E aí eu fui revisitar esse tema lá, né? Mostrar, porque nesse curso do Simondon, ele faz uma história, uma pequena história sobre a noção de animal, né? E sobre a noção de vida também, mostrando que ela é ambígua. A noção de vida, ela é tão ambígua quanto a noção de corpo próprio, porque vida é tanto vida no sentido biológico animal, quanto vida e vivido no sentido humano. Então é um conceito que fica oscilando entre uma coisa e outra. E ele reconstitui o Simondon nessas suas aulas sobre o animal e o humano, a trajetória da noção de animal até chegar à psicologia contemporânea, né? Quando ele fala, tem uma dialética, né? Porque se primeiro separa o que é natureza para dizer, não, o humano não é natureza, né? É o momento, e para ele o momento, assim, é o momento que o Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele diz assim, olha, eu perdi muito tempo com esses físicos, né? Com esses autores antigos, Anaxágoras, Anaximandro e tal, que ficavam fazendo o quê? Olhando a natureza para tentar achar o elemento, né, que constitui a natureza. Ele diz, eu gastei um tempão olhando para fora, quando na verdade a única coisa que interessa ao humano é olhar para si. Conhece-te a ti mesmo, não é? Então ele faz isso para o Simondon, esse é um marco do momento em que a natureza deixa de interessar diretamente a filosofia. Bom, aí tem muita história depois disso, né? Mas muitas reviravoltas que ele vai analisando até chegar à psicologia contemporânea, que vai tentar descrever os homens e os comportamentos, homens e mulheres, né? E os comportamentos humanos através da noção de instinto, mas instinto no sentido animal mesmo. Então tem uma reversão. Antes o que explicava o humano é o que o tirava da natureza, depois você tenta explicar a natureza por aquilo, tenta explicar o humano por aquilo de natural que existe nele, né? Então é super interessante esse é super complexo e é super dinâmica essa investigação em relação à natureza, né? É claro que para mim isso se tornou dinâmico dessa maneira, talvez porque eu tenha feito essa investigação do ponto de vista dos pensadores contemporâneos, né? Então eu faço um trânsito pela história da filosofia, pelos autores que me interessam, né? Aristóteles, eu escrevo várias vezes sobre ele, escrevo sobre os filósofos modernos também, mas sempre para mim é assim, eu sempre faço sempre estabeleço que eu estou fazendo essa reflexão a partir do pensamento e dos problemas contemporâneos, não é? Isso, só para emendar e te deixar falar um pouquinho também, porque, obviamente, que eu tenho uma formação bem ao estilo do curso de filosofia da USP, né, que é um curso a gente tem uma formação muito forte em história da filosofia, então a gente tem faz um estudo estrutural muito bem feito de todos os autores de cada época, os clássicos da política, os cânones da política, é ótimo, né, da filosofia. Então eu tive essa formação, mas para mim, eu até teve uma época que eu tentei ser uma estudiosa de Renascimento, então o meu mestrado eu escrevi sobre Montaigne, e fiz uma reconstituição dos autores antigos, de como é que a filosofia clássica entra no pensamento renascentista francês, etc., o ceticismo. Mas teve um momento que, quando eu fui
passar para o doutorado, eu falei, não, eu estou fazendo um esforço aqui que não tem a ver comigo, eu quero estudar os contemporâneos, eu quero fazer pensamento contemporâneo. E aí eu fui para os autores contemporâneos, nunca mais saí, eu acho que vai ser... Não vou sair mais. Então, e foi um jeito de não perder a minha formação, não é? Que bem cerrada, né? Nesse sentido de fazer história da filosofia com rigor, mas ao mesmo tempo, então isso me dá uma base, né, para transitar por essas épocas, mas eu tenho o compromisso sempre de fazer essas reflexões de um ponto de vista contemporâneo. Então foi o jeito que eu encontrei o meu estilo próprio. E eu diria que tanto me colocar na filosofia contemporânea, quanto escolher conceitos como de vida e de natureza, me ajudaram a fazer isso. São estratégias, né? Uhum. Silvana, deixa eu te perguntar, para você falar um pouquinho mais da tese, que foi o trabalho que eu li. Você falou depois do Simondon, mas na tese você fala, além do Merleau-Ponty, de outros dois autores também. Se você puder falar um pouquinho melhor, que são o Canguilhem e o Adorno, né? Isso. Como é que eles apareceram ali? Porque me parece que o Canguilhem, de certa maneira, ele antagoniza com o seu Merleau-Ponty, da forma como você constrói, e o Adorno, ele aparece no momento final. Não sei, para mim me pareceu que seria uma forma de chegar numa solução do problema, que haveria um limite ainda no Merleau-Ponty. É assim, eu li de maneira correta, é isso não? Eu acho que com relação ao Canguilhem está perfeito. Ele é um antagonista, assim. E eu acho que ele chega a conclusões mais interessantes sobre o conceito de vida, especialmente porque ele não é, como eu digo lá, ele não é um fenomenólogo, não é? Então ele pode fazer uma epistemologia da vida, né? Assim como o Simondon, à sua maneira, vai tentar fazer. Então eu acho que existem, o que eu tento defender na tese é que o Merleau-Ponty, por tentar sempre se colocar na posição de um fenomenólogo, portanto, daquele que descreve a experiência a partir da consciência e dos vividos, né? Dos vividos de um sujeito, isso cria para ele entraves, para ele dar conta de conceitos que escapam, que extrapolam essa perspectiva fenomenológica como conceito de vida, tá? Então, nesse sentido, o Canguilhem, ele serve como um contraponto para dizer, olha, que passos teóricos que o Canguilhem pode dar, o Merleau-Ponty não pode, porque ele é um fenomenólogo. Até o fim, mesmo quando ele vai fazer ontologia indireta, não sei o quê, ele ainda continua sendo um fenomenólogo, né? Um herdeiro da tradição do Husserl, que faz uma descrição da experiência. Isso ele não abre mão. Então, isso cria uma série de dificuldades para ele, que ele vai, algumas ele resolve, outras não. Então, o papel do Canguilhem é isso, às vezes dizer assim, larga essa fenomenologia, né? Se você quer pensar a natureza, será que a fenomenologia é o melhor método para fazer isso, né? Essa é a grande questão que está ali como fundo daqueles embates que eu faço. Assim como, em alguns aspectos, o Bergson também aparece assim, porque o Merleau-Ponty, eu falo muito assim nas minhas aulas e em alguns textos sobre como foi importante para essa geração existencialista se sobrepor à figura do Bergson, que era uma figura muito forte para a geração anterior. E era o grande filósofo francês. Então, para eles chegarem a dizer, nossa geração tem uma filosofia, né? E eles precisavam criticar o Bergson, dizer o Bergson tem limites, babá, babá. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento da filosofia do Merleau-Ponty, o curso sobre a natureza tem partes inteiras sobre isso, em que ele precisa dar conta do conceito de vida. E ele não pode voltar para o Bergson. Então, o Bergson antagoniza com ele também. Então, é o Bergson como a geração anterior com a qual ele tem que se haver e se afirmar, né? O pai que ele tem que matar, né? E o mais ou menos contemporâneo, que é o Canguilhem, né? E que ele não pode simplesmente absorver as soluções do Canguilhem, porque ele é um fenomenólogo. Então ele tem que fazer descrição a partir da consciência, tem que falar de vividos, de um monte de coisa que o prendem numa filosofia ainda da subjetividade, criando assim dificuldades para fazer
uma filosofia da vida. Eu acho que ele se resolve a partir do momento que ele relê o Freud. Aí sim ele acha uma solução própria, né? O Merleau-Ponty. Agora, o Adorno, eu não sei se eu fosse hoje, que eu fosse escrever o livro, se eu manteria aquela conclusão, embora eu goste muito. Não sei se eu colocaria daquela maneira. Aquele último embate com o Adorno, ele servia de uma maneira muito enviesada para mim, para um pouco justificar por que que eu não tinha um diálogo muito grande, aí sou eu como pensadora, sabe? Com uma filosofia dialética, que tinha muitos contemporâneos meus, muita gente, não sei o quê. E eu, de certo modo, intuía que em algum momento o meu trabalho ia para a filosofia política, apesar de eu estar fazendo uma tese sobre natureza. Então, eu precisava em algum momento dizer, olha, com os conceitos que eu trabalho, com as coisas que eu quero pensar, para pensar as coisas que eu quero pensar, é mais útil eu ficar nesse arsenal teórico que eu estou estudando e trabalhando aqui, ou seja, a fenomenologia do Merleau-Ponty, os existencialistas, depois as feministas, esses autores, do que eu ir para uma filosofia dialética e tal, que eu acho que, sabe, claro que se você pegar toda a tradição dialética, tem todo um embate lá entre natureza e cultura. E aí, eu discordo um pouco da conclusão que você tirou. Eu termino a tese dizendo que o Adorno tem uma concepção tradicional de natureza, que para ele, para a natureza continuar sendo natureza, ela tem que ser negatividade pura. Ela não pode ter sentido por ela mesma, né? Então eu digo, isso é o que o Adorno diz. Eu peguei alguns textos, fiz um recorte para poder chegar a essa conclusão, ao passo que o Merleau-Ponty, o grande esforço teórico dele é descrever sem impor sentido, né, aquilo que tem sentido por si só. Então, por isso que a filosofia do Merleau-Ponty é toda uma filosofia da escuta, da passividade. Ela não é uma filosofia que quer pôr sentido, dar sentido para as coisas. Isso é uma imagem que ele gosta muito, né? A minha filosofia não põe no ser. A minha filosofia é uma filosofia do olhar, do aprender a ver. Não é do olhar que dirige o visto, né? É um olhar que aprende a ver, que recebe o que é visto. Então, essa posição da filosofia dele, que é sempre descrever, esperar, ouvir, aprender a ver, é uma filosofia que tem uma postura teórica capaz de tentar fazer uma descrição da natureza, ou daquilo que culturalmente foi colocado no lado da natureza. E aí eu vou conseguir, com isso, por isso que eu escolho entre o Merleau-Ponty e o Adorno, eu escolhi o Merleau-Ponty. Com isso, eu vou poder falar dos outros dois grandes assuntos que vão dominar meu trabalho depois dessa tese, que é falar sobre os animais e falar sobre as mulheres, né? Que são dois entes que foram colocados do lado da natureza, que não tem voz própria, que não tem significado próprio. Então, como é que eu dou sentido para isso sem impor um sentido, tá? Então, nesses termos, eu construí a minha maneira de fazer filosofia muito mais com o Merleau-Ponty do que com Adorno, embora eu seja uma leitora da Escola de Frankfurt, mas não é a minha matriz metodológica. Entendi. E essa questão da escuta tem a ver também com até o título que você dá para o seu texto, A Prosa de Dora, com a questão da psicanálise? Sim, exatamente. Eu quis fazer uma brincadeira com A Prosa do Mundo, né? Que é um livro intermediário do Merleau-Ponty. E eu gosto, os títulos do Merleau-Ponty são lindos, né? O jeito que ele trata as palavras, né? Como ele trabalha as frases. E aí, assim, essa ideia de prosa do mundo, para além do que ele quis dizer com isso, me remetia muito a isso. O mundo fala, né? Você tem que aprender a ouvir. Eu não preciso ser um sujeito soberano, como diz Merleau-Ponty. Eu posso ser um sujeito que recebe, né? Um sujeito que ouve. Sujeito dá um sentido mais radical para a ideia de descrição da experiência. Sempre, como é que a fenomenologia sempre se apresentou como opção teórica?
Ela diz, eu não sou uma doutrina, né? Eu não vou vir aqui com um conjunto fechado de ideias, não é uma filosofia sistemática, ela é um método, e é um método de descrição, não é um método de imposição. Então, o Merleau-Ponty ele tenta dar um sentido radical para essa ideia de que a filosofia só descreve, né? Ela descreve, ela deixa falar. Bom, então, quando eu pensava nessa ideia de a prosa do mundo, eu pensava, primeiro que eu adoro prosa, que é uma coisa caipira, né? Ela tem um sentido erudito, mas ela tem um sentido Prosaico. prosaico, daquele que está perto da árvore, sabe? Aquele que está perto do mato, perto das coisas, e que, portanto, entende o que aquilo significa pela proximidade, né? Pela familiaridade com aquilo. Então, tinha essa ideia de recuperar essa força da prosa das coisas. As coisas têm a sua prosa, né? Elas falam comigo, elas se dão para mim. Então, a prosa do mundo. E a prosa de Dora, quando eu chego na prosa de Dora, que também foi uma descoberta muito complexa essa de pensar que significado tinha para o Merleau-Ponty esse gesto da psicanálise de ouvir o paciente, em que a cura é só ouvir. O que você faz? Eu escuto. Né? O que o terapeuta faz? Escuta. E o Merleau-Ponty, várias vezes nos cursos dele, sobre psicanálise, psicologia da infância, sabe? Esses textos em que ele fala mais sobre a psicanálise. Ele diz assim, me interessa a psicanálise muito menos como teoria, então não é a metapsicologia, explicar o que é inconsciente, não é tanto isso que me interessa a prática da psicanálise. E, essencialmente, a prática da psicanálise é uma escuta, né? Então, o que eu estava querendo dizer quando eu troquei, né, o mundo pela Dora? O Merleau-Ponty estava querendo dizer, quando ele analisa lá no curso sobre a passividade, o caso Dora, né? O caso Dora do Freud, que é o primeiro grande caso relatado pelo Freud de histeria, né? O que ele estava querendo fazer? Por que interessou ao Merleau-Ponty essa descrição desse caso, né? E eu cheguei à conclusão que o que tinha de importante ali para o Merleau-Ponty era o fato de que a fala da Dora, né, a fala da Dora trazia consigo estruturas da experiência que acabam sendo camufladas por teorias que se sobrepõem àquilo de maneira interpretativa. Isso significava para o Merleau-Ponty que ouvir a Dora, né, implicava voltar às coisas mesmas, ou seja, entender como é que é a prosa da própria experiência, não do que eu interpreto, não do que o idealismo diz, o empirismo, a psicologia, não sei o quê. Não, era simplesmente parar e ouvir a própria experiência se dizer. E aí, aparentemente, ela vem de maneira confusa, ah, escamoteada, cheia de lapsos, etc. E o trabalho do Freud é o quê? Reconstituir as estruturas gerais que estão lá, já dadas nesse material do que é dito pela estética, né? Essa é a grande descoberta da psicanálise. É um aprender a ouvir. Então, para fechar o meu raciocínio, é um livro sobre a natureza e cultura, chamado A Prosa de Dora, porque, num certo sentido, a minha grande tese é dizer a prosa de Dora é finalmente o Merleau-Ponty encontrando a prosa do mundo. A prosa do mundo está ali, o mundo se diz ali, naquela fala, né? É uma fala paradigmática para isso, para essa escuta, né? Então, essa é um pouco a Uhum. trajetória que eu fiz. Como você vê, pode perceber, isso significou para mim estudar ciência, ficar lendo Freud durante muito tempo, né? Transitar por outros saberes, mas isso me ajudou também a entender como é que o próprio Merleau-Ponty faz filosofia, né? Ele não faz filosofia fechado só na história da filosofia ou só nas formulações que a filosofia traz. Ele consegue fazer o trânsito por outras áreas, né? E como esse trânsito é difícil, complicado, trânsito que o Canguilhem faz, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Aliás, a formulação é dele, né? A filosofia precisa da não filosofia.
Você só faz filosofia se você for buscar o seu assunto na não filosofia. A filosofia não pode ser autista, fechada sobre si mesma, ela precisa de um objeto, de assunto, e o assunto está fora dela. E é a perspectiva do Simondon também, né? Que é um estudioso de ciência, um conhecedor de ciência incrível, assim, muito difícil de ler também, porque você precisa estudar as coisas que ele estuda, né? Silvana, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você falou desses outros, né, com relação ao humano, o homem e tudo mais, né? Aí você disse dos animais, das mulheres. Poderia incluir também os ditos selvagens, e aí tentando fazer uma genealogia lá, desde aquele seu interesse pelo Montaigne, que tem aquele texto célebre sobre isso, Dos passando por canibais, né? Rousseau. Isso. Você acha que daria para pensar nisso também, assim, tentando ampliar mais esse leque de exterioridades a essa figura da cultura centrada no eurocêntrico, no homem masculino? Acho que daria sim. Acho que hoje existe um grande movimento, né, de tentar pensar como a filosofia ela é eurocentrada, o que em si mesmo não é um problema. O problema é ela se apresentar como universal, né? O problema é a gente apresentar o sujeito da história da filosofia como se ele fosse universal, como se ele desse conta de toda e qualquer experiência subjetiva, né? Ou como se ele estivesse além de um enraizamento histórico, cultural, etc., de gênero, etc. Então, obviamente que eu não tinha essa consciência quando eu comecei a estudar, não tinha essa consciência saindo de um trabalho sobre Montaigne, em que eu trabalhei muita questão da alteridade quando eu trabalhei Montaigne, né? Era uma coisa que me interessava muito ali. Uh, como, assim, é claro que no Montaigne isso tem uma formulação mais clássica, né? O que está fora da minha cultura eu trato como bárbaro, né? A maneira mais fina de fazer isso é dizer, isso é natureza, né? É um jeito de você também tirar da cultura, né? Tirar do humano e dizer, não, isso está do lado da natureza. Então, esses são movimentos de exclusão que às vezes são muito sutis, né? E que eu só fui compreender o elo desse começo de interesse, né, quando eu estava me formando ainda na filosofia, até as preocupações que eu tenho hoje, tardiamente, posteriormente, né? Mas eu acho que isso é um traço comum também. Esse meu interesse pela natureza, ele não é só um interesse pelo conceito de natureza e pelas dificuldades que estão envolvidas na sua formulação, mas também nas consequências disso. Para que serve esse conceito de natureza, né? Onde é que a gente coloca ele? E eu acho muito interessante a maneira como o Merleau-Ponty trata isso, porque o Merleau-Ponty em nenhum momento ele fala, eu quero resgatar o conceito de natureza, né? Eu quero colocar, eu quero dar expressão àquilo que a gente chama de natureza. Então, isso é super interessante, porque ele já faz uma apropriação crítica disso, né? Eu acho uma pena que ele não tenha desenvolvido isso para fazer, por exemplo, discussões sobre gênero, ou mesmo sobre o lugar que a gente coloca eticamente os animais, né? Porque ele tinha, pelo menos para fazer discussões de gênero, ele tinha condições disso, porque ele estava do lado da Simone de Beauvoir, né? Então não era uma coisa que totalmente externa, né? Às vezes ele coloca em pequenas notas no Visível e Invisível referências a Simone de Beauvoir, o que dá a entender que ele sabe que aquilo vai ter um alcance nas discussões que a Simone de Beauvoir está fazendo, né? Sobre a mulher como outro. Mas ele mesmo não desenvolve isso. Mas enfim, está colocado assim do ponto de vista do que você precisa conceitualmente para pensar esses problemas, está colocado lá. Né? Entendi. Acho também, só para fechar, que é uma Claro. coisa muito assim, não vou fazer
essas formulações que a gente coloca as filosofias como se elas tivessem nacionalidades são tolas, na verdade, mas assim, a tradição de pensamento francês, digamos assim, tá? Porque estou muito inserida nela, né? Ela é uma tradição que sempre tenta pensar a figura do outro, né? Você tem grandes pensadores, sei lá, Levinas, sei lá, você tem muitos autores que pensam a figura do outro. Isso vem desde... No Montaigne isso já é uma questão. Então, eu acho que tem um arcabouço teórico da filosofia francesa e que se desenvolve muito na filosofia francesa contemporânea para pensar essa questão do outro. Então, eu colocaria assim, em termos contemporâneos, você tem uma preocupação com a natureza, talvez porque a natureza seja muitas vezes o lugar do outro, né? E o lugar do outro nem sempre é o lugar do sujeito, né? Daquele que tem autonomia, daquele que tem direitos, daquele que pode falar por si, daquele que tem voz. Uhum. Posso te fazer mais uma pergunta? Ótimo. É porque você falou do Simondon e ele tem um texto que eu gosto, que é os modos de existência dos objetos técnicos. E Sim. daí me veio à cabeça o seguinte: Simondon é um dos autores que olhava com bons olhos certas invenções técnicas, né? A ideia da prótese, a ideia da transformação do homem pelas técnicas. E a gente está colocado numa situação atual, com essa pandemia, inclusive, de ter de manejar objetos técnicos, né, novos, que para o professor, para aquele que lida com isso, enfim, a gente tem celular e tudo, mas isso gerava um desconforto até pouco tempo atrás, e de repente a gente se vê defrontado com a necessidade de usar isso. Claro, não é acessível a todos e tudo mais, mas como é que você tem visto essas novas tentativas de fazer canais de YouTube, de falar com as pessoas de outra forma, tentar ampliar o debate? Será que a filosofia no Brasil também não sofreu por não ter se apropriado desses objetos técnicos há mais tempo, já que eles estão aí há quase uma década ou mais, né, a internet e tudo, e aí esse espaço acabou sendo utilizado por outras figuras que falam como filósofo e colocam no lugar da filosofia? Como é que você vê esse debate? Eu vejo esse debate, olha, eu acho que até um pouco antes da pandemia, a gente poderia fazer a questão desse jeito. Ah, por que que a gente não se apropriou antes e tal? Aí, desde que aconteceu a epidemia, a pandemia, foi impressionante como as pessoas se apropriaram disso muito rápido, né? É assim, eu tenho amigos que não tinham celular e que hoje estão fazendo é, aula com seus alunos por Google Meets, com Zoom, sei lá o quê. Tudo muito assim precário, mas acho que o Simondo adoraria estar assistindo isso, né? Imagina, uma pena que ele não está aqui vendo com a gente isso, porque isso mostra como o humano ele tem uma capacidade de assimilar próteses muito, né? E são próteses perceptivas de conexão, etc., que a gente tem uma capacidade incrível de assimilar isso. Eu não sei se a gente ainda tem condições de responder a todas essas perguntas que você me faz. Tudo que eu vou falar aqui é muito assim, impressão mesmo, muita impressão. Eu acho que é muito de. Se a filosofia se recusou, eu tenho uma certa. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, teoricamente, que se eu vejo um problema muito difícil, eu falo, ai, vou pensar. Eu gosto de ir além, sabe? Não é uma coisa que, não penso, não, preciso dar 300 passos, eu vou, quebra a cara, e vou reformulando, reformulando, até conseguir dar uma forma aceitável para aquilo, né? Mas eu tenho um ímpeto que é maior do que as contenções que o curso de filosofia me colocou, né? Então tem isso, e às vezes, para mim, eu tenho uma certa sensação assim com a filosofia, como ela é sempre a última a chegar em todos os lugares. Mesmo assim, agora, a discussão de gênero, né? Você pega a antropologia, nossa, já tem uma biblioteca sobre isso, já tem um monte, já tem debates, correntes. E você chega na filosofia agora que a gente está chegando nessa questão. Então, um pouco que eu já me conformo, que é da maneira, do estilo de ser da filosofia chegar um pouco
com atraso nos lugares. E aí a gente pode olhar isso negativamente, pensar, nossa, esses caras que não tem nada a ver, que ficam falando besteira, quantos seguidores, a gente já poderia ter isso e tal. A gente não entra nesse lugar técnico de comunicação, de debate público por esses meios tecnológicos com as mesmas intenções e da mesma maneira que esses caras entraram. E talvez seja bom a gente entrar agora. Eu não sei como seria se a gente tivesse entrado antes, a gente nunca vai saber, porque a gente vai entrar atrasado, é isso aí, é o que é, né? Mas eu acho que a gente não está entrando da mesma maneira e que a gente não está fazendo as mesmas coisas. E eu acho que a gente vive num tempo em que a gente houve um grande processo cultural em que as pessoas foram dissolvendo, em que os meios de comunicação, essas pessoas que entraram pelo submundo da internet, pelo submundo do WhatsApp, esse submundo das fake news, etc., o que isso provocou como resultado nos nossos marcos de cultura? Muitas pessoas perderam a capacidade de fazer qualquer distinção entre as coisas, entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é mais verossímil e menos verossímil. As pessoas estão muito perdidas, sabe? E assim, às vezes a gente tem uma certa arrogância filosófica, que você fica ali fechado no seu mundinho, etc. Você tem os seus critérios muito cerrados, etc. E aí, às vezes, a gente se espanta que as pessoas têm dúvida entre se isso ou aquilo é verdadeiro, e a gente olha e fala assim, mas é evidente que isso aqui não pode ser verdadeiro. Isso não traz nenhuma marca da verdade. Para falar estoicamente, isso é um fantasma, você não está vendo que isso aí é miragem, isso aí não tem. E assim, mas a gente tem que olhar para isso e perceber que foi um grande processo de muitos anos e com muitas incidências sobre a vida das pessoas, não é? Quando a gente vê certas dicotomias sendo produzidas no espaço público, dizendo, olha, este e este são opostos idênticos, e você fala assim, não são simétricos, não é a mesma coisa. Ou a realidade não se pode ser decomposta em isto ou aquilo. O Sartre já falava isso, que um dos grandes empobrecimentos da experiência é você transformar tudo em ou isto ou aquilo. Que a realidade não é isso, a realidade é um leque, né? Ela é muito mais complexa do que uma dicotomia simples, né? Enfraquecedora e tal. Então, eu acho que, do ponto de vista da assimilação dessas próteses, vai ser muito rápido o processo. Até porque parece que a gente está passando por um experimento, né? Trancou todo mundo em casa e falou: você só tem isso aqui. O único jeito que você tem de se comunicar é esse aqui. Então, é assim, todo mundo vai aprender muito rapidamente, até porque essas ferramentas, elas são, como dizem, né, intuitivas, no sentido de que elas se adaptam à forma humana da percepção e da linguagem muito rapidamente, né? E elas se moldam à nossa forma de agir nelas, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, eu acho que a gente assimila isso muito rápido. Agora, do ponto de vista de como a gente vai incidir sobre os valores, sobre o pensamento, sobre uma postura filosófica que é aquela que começa, que consegue tomar distância e pensar sobre as coisas, eu tendo a ser um pouquinho otimista, eu acho. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado de vir para esses lugares meio desajeitadamente, né? Como a gente fazia, a gente não é youtuber, né? Então a gente vem com o nosso desajeitamento, mas a gente tem que vir com os nossos princípios filosóficos, que não são dogmáticos. Eles são certos princípios que a gente usa para pensar, para refletir sobre uma coisa ou outra, para pensar se isso vale mais ou menos, se isso é ético ou não, se isso é certo ou errado, se isso vale ou não vale, né? Então, se a gente traz para esses espaços esse tipo de postura, que é a postura filosófica, eu acho que a gente pode fazer diferença sim. Acho mesmo. Mas a gente tem que vir desse jeito, respeitando o trabalho filosófico que a gente faz, né?
não acho que foi essa a postura adotada por essas pessoas que conseguiram fama, dinheiro e poder através desses novos meios. Né? E não acho que a gente esteja interessado nisso, senão a gente não teria escolhido filosofia, né? A gente teria escolhido outra coisa. Uhum. Não sei se te respondo tudo, tá? Estou plenamente satisfeito, adorei conversar com você, sobretudo ouvi-la, adorei mesmo. E, bom, se você quiser dizer alguma última palavra aí para a gente encerrar o papo. Eu queria. Posso fazer um merchan? Claro, com certeza. Estamos Então, aqui para isso também. eu queria só dizer que estou começando um projeto junto com outros professores, que na verdade é um projeto colaborativo e aberto a novas participantes, que é a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. A gente está, é uma página na internet que vocês encontram se procurarem, e lá a Eu gente, sigo, inclusive, lá no YouTube. ótimo, é aberta para homens e mulheres, viu? Trans, todas, não, a gente chama de, todos os trabalhos que eu estou fazendo, eu coloco mulheres, filósofas, às vezes o corretor não aceita filosofar, ele corrige para filósofa, eu falo, gente, a gente precisa afirmar nas palavras essas coisas, não para criar outras exclusões, segregações, não é isso que a gente quer todo mundo conversando e tendo o seu lugar e sendo respeitado. Então, é a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que divulga trabalhos de mulheres sobre mulheres, mas que é aberta a todos, não só para mulheres. Tem lá a página de gente escrevendo sobre a quarentena, tem vídeos com. E que eu acho mais lindo, uma coisa que desde que eu comecei a trabalhar com isso, né? Com tentar falar com gente por meios tecnológicos, o que eu acho maravilhoso isso, né? Às vezes eu consigo falar com uma pessoa que está lá no Amapá, consigo falar com uma pessoa que está em Goiás, em lugares que às vezes eu nem tive ainda a chance de conhecer. Eu gosto de viajar muito, mas a gente não consegue viajar para todos os lugares, mas que eu quero conhecer um dia, espero que a gente um dia possa voltar a viajar. Mas eu acho que uma E das já aproveito e coisas. deixar o convite aqui, assim que passar essa situação, para você visitar a Macapá, a universidade. Adoraria, já aceitei. Mas eu acho que uma das coisas bonitas disso é a gente poder dividir, compartilhar conhecimento. Eu acho muito importante isso. Eu acho maravilhoso conhecer como é que o tipo de aluno. Eu gosto de conhecer os alunos, de saber como que aquele saber chega ali, que situação ele encontra, como ele se desenvolve. E assim, para fazer isso andando e se deslocando, seria o trabalho para uma vida. Mas com os meios tecnológicos a gente tem essa chance, né, de assistir uma aula que está acontecendo lá do outro lado que você não veria, de saber de outras experiências. Então lá na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas também a gente tem essa perspectiva, né, de saber como é, tem uma professora de filosofia dando aula lá no sertão, não sei de qual universidade ela traz, a experiência dela, o material didático que ela usa. Eu acho isso tudo muito rico. Só vou terminar falando uma coisa. Você vê que eu falo muito, né? Desculpa. Mas Imagina. uma coisa que eu acho muito legal é, assim, para mim foi muito decisivo a formação que eu tive na USP, sabe? E depois na França e tal, esse jeito rigoroso. Para mim, isso é a minha base, assim. Tudo que eu vou estudar, eu sempre falo, não, isso tem que ser lido com rigor e tal. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que eu falei, nossa, eu preciso colocar isso do lado e essas vão ser as duas diretrizes da minha vida. Por um lado, tudo que a gente lê e estuda tem que ser rigoroso. Mas por outro lado, essa pessoa me disse, olha, tente sempre tentar ler pessoas vivas, sabe? Tentar ver o que as pessoas que estão vivas estão pensando, fazendo, querendo, se preocupando com, né? Então eu acho que isso é uma coisa que os meios tecnológicos de que dispomos hoje podem ajudar a gente, né? Então a gente não precisa debandar pelos meios tecnológicos e agora falar qualquer coisa, não. Vamos nos apropriar disso, né? E ver o quanto isso pode enriquecer a gente, inclusive para a gente fazer um pensamento mais próprio, mais nosso, né?
Estou plenamente de acordo e, afinal, não é outra proposta desse canal, senão essa. Para a gente se ouvir mais, para as ideias circularem mais. E, bom, para mim foi um prazer muito grande ouvi-la e, como eu falei, estamos à disposição também, assim que quiser voltar ao canal. Estamos aqui abertos a novas interlocuções. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E vocês que acompanharam a gente até aqui no YouTube, também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.